Abertura, fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, reporta a justiça. Em uma floresta, troncos caídos. Árvores cortadas na raiz. Sem florestas, sem vida. Troncos empilhados em mata fechada. Sem recursos essenciais como a água, as plantas medicinais, os alimentos, a madeira e a rica biodiversidade de tantas espécies da fauna e da flora. Preservar as florestas é garantir a nossa própria existência. Floresta de árvores altas e próximas. 2012, ano que marcou uma das legislações brasileiras mais discutidas de todos os tempos e que neste mês completa 10 anos, o Código Florestal. O debate durou cerca de 5 anos para trazer uma nova versão da lei anterior, de 1965. O novo código, julgado e aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu, por exemplo, normas sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração das florestas, o suprimento de matéria-prima, o controle dos produtos florestais e a prevenção dos incêndios nessas áreas. São instrumentos, ferramentas e mecanismos para que tenhamos, nesse conflito meramente aparente de preservação e desenvolvimento, uma harmonia capaz de levar ao desenvolvimento de natureza sustentável. Explorar os recursos de forma sustentável. Esse é um dos principais pontos definidos pelo Código Florestal, mas a realidade é bem diferente. Um estudo feito pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia revela que, no ano passado, 10.362 quilômetros quadrados de mata nativa foram destruídos na floresta amazônica. Área com árvores caídas. Eram altas e de tronco fino. Foi a pior taxa Carlos de Souza Júnior, pesquisador do SAD nos últimos 10 anos. Isso é muito preocupante. Uma área enorme está sendo desmatada e num ritmo acelerado de devastação. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente diz que houve uma redução de 5% no desmatamento no país de janeiro a agosto de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior, e que no combate aos ilícitos ambientais, o governo federal vai atuar de forma ainda mais contundente neste ano. Troncos de galhos secos caídos. Ao mesmo tempo em que a floresta amazônica perde espaço, tem gente na luta para conscientizar e recuperar a vegetação. O projeto Faça Florescer Floresta, da ONG SOS Amazônia, atua contra o desmatamento e ajuda produtores rurais em ações voltadas para boas práticas de produção no campo. Essas famílias, elas recebem todo o Jennifer apoio, Santos, nós engenheira fazemos florestal. oficina, onde a gente explica como plantar, qual o período certo, qual o período de colheita, como que deve ser feito o plantio de acordo com cada espécie. Essas famílias são assistidas do início ao fim do projeto. Sustentabilidade e segurança alimentar de mãos dadas. A gente planta que Maria José de Souza, produtora rural. Geração e recuperar o meio ambiente. Esse é o nosso objetivo, né? Recuperar o meio ambiente. Então, e fazer florescer a floresta, que é tão bonita a floresta, fria, o que a gente respira, e é muito bom. Da Amazônia para a Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados pelo desmatamento no país. A ONG SOS Mata Atlântica também atua na conservação e recuperação das florestas em várias frentes, como na produção de mudas neste viveiro. A restauração florestal muitas vezes precisa de mudas, então a gente montou um viveiro com capacidade de 700 Rafael mil Fernandes, mudas gerente de restauração florestal da SOS Mata Atlântica. Atlântica. De estar abastecendo nossos projetos e a gente comercializa também para estar apoiando e revertendo esses recursos para a manutenção desse espaço. Mudamos o bioma. No Pantanal, técnicos e voluntários da InovaBio se empenham para recuperar a vegetação, marcada por incêndios florestais que causaram um desequilíbrio ecológico nos últimos anos. A gente realiza um mapeamento de áreas degradadas, né, de Emanuel forma natural, Maciel, auxiliar veterinário. Tecnologicamente, para que a gente possa trabalhar na recuperação dessas áreas, né, realizando plantio de árvores nativas. A gente faz um trabalho também de monitoramento aéreo utilizando drone. Então, alguns trabalhos são muito comuns em todos os biomas que a gente atua. Animais são monitorados por câmeras instaladas em locais estratégicos. Para escapar do fogo, muitos precisam ser resgatados, como esse jacaré, encontrado na piscina de uma pousada. Existem grupos hoje no país que atuam especificamente com esse trabalho, né, de resgate,
mas caso eles estejam distantes do local ou precisem de alguma ajuda, a nossa equipe também é capacitada para fazer esse trabalho de resgate. Fotos de incêndio em floresta. Uma floresta tomada pelo fogo. Chamas cercam a área. Setembro de 2021. Um incêndio que deixou muitos rastros de destruição. Estamos na Flona, a Floresta Nacional de Brasília. Nós fomos rapidamente acionados, né? Larissa Diel, chefe da Flona. Para fazer o combate, mas como esse incêndio ocorreu em setembro, que é o nosso mês de mais ocorrência de incêndios aqui historicamente na floresta, por conta das condições de temperatura e de umidade que favorecem a disseminação dos incêndios, a gente teve muita dificuldade no combate. Foi um susto para o Gustavo. Gustavo, como é que foi a sua reação na hora? O fogo já tinha se alastrado ou estava no começo do incêndio? Eu liguei imediatamente para o Hudson, que é o chefe Gustavo Paiva, biólogo. Atualmente, e falei, olha, eu até usei esse termo, né, simbólico, começou um foguinho de churrasqueira aqui. O fogo já estava esparramado, cara, em questão de 15 minutos, né? E foi aquele evento, né, de quantos dias queimando a partir de um foguinho de churrasqueira, foi assim que eu chamei, né? Foi um dos maiores incêndios da história da Floresta Nacional de Brasília. Repórter Leonardo 3 Ferreira, dias Taguatinga de DF. Combate intenso ao fogo. E uma semana depois, ainda havia focos de incêndio. A área atingida foi de aproximadamente 2.000 hectares, o equivalente a 2.000 campos de futebol. Um incêndio intencional, um crime que ficou impune. Funcionários da Flona relataram que 2 jovens colocaram fogo em várias partes da floresta. Eles foram perseguidos, mas conseguiram fugir. A Polícia Militar Ambiental foi chamada, chegou a fazer buscas na região, mas a dupla não foi encontrada. Além de biólogo, Gustavo comanda uma empresa de soluções ambientais que foi contratada para restaurar a Flona com um plantio de espécies de plantas do Cerrado. Assim como uma padaria tem que entregar um bom pão, a gente quer entregar uma empresa de restauração, uma área em processo de restauração. Mas a forma a qual a gente vai fazer isso passa pela democratização, pela popularização das técnicas, das estratégias, dos arranjos e da forma que a gente vai fazer, inclusive lúdica, né? Que é a semente, que é a biodiversidade do Cerrado. É um projeto extremamente importante porque ele tem o objetivo de fazer a substituição de espécies exóticas por espécies nativas do Cerrado por meio de uma série de técnicas, incluindo o plantio direto, a semeadura direta. A meta é recuperar o máximo de vegetação nativa e o Marco está à frente dessa missão, com o plantio de mudas e sementes. Ele mora em um bairro próximo à floresta e tenta conscientizar a população sobre a importância de preservar uma área como essa, que já foi alvo de grileiros. Quando você percebe que há uma resistência com a Flona, o que você fala para essas pessoas? A gente fala, o pessoal... Marco Daniel Romero, auxiliar de campo. É nosso, né? É uma área que a gente tem que cuidar, como o Gustavo falou, né? É muito importante ter espaços, né, da natureza, né? As pessoas querem mesmo morar até a sua moradia, mas também tem que entender que tem Flona, ele precisa do... Aqui tem, né, a diversidade de bichos e de tudo, né? E é importante para a Flona. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o Código Florestal. A repórter Renata Teodoro mostra as áreas de preservação permanente e projetos que ajudam a recuperar a vegetação nativa. A gente volta já. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. O sol nasce por trás das árvores em floresta. Chácara entre vegetação. Estamos no núcleo rural de Riacho Fundo, região que fica coladinha a Brasília, no Distrito Federal. Nadson é produtor rural e daqui dá para ver a propriedade dele e a plantação de hortaliças da família. Este alface plantamos em fila. Nós somos os responsáveis de cuidar mesmo dessa área aqui, né? Porque isso aqui é uma concessão de uso, então a gente é responsável por cuidar justamente dessa área aqui prioritária, onde tem as nascentes e tudo que capacita e manda água para a nossa cultura lá embaixo lá. E a gente tem que preservar isso aqui. Por ser uma área de preservação permanente de nascentes e recarga hídrica, ele também contribui com a recomposição vegetal do local, diferente de reflorestamento, já que as mudas usadas aqui são nativas do Cerrado. Hoje já consegue ver o resultado de tudo que plantou e garante,
que não vai parar por aqui. Segurando uma enxada, Nadson corta a grama. Daqui 10 anos, o senhor quer olhar para essa área aqui e ver o quê? Ah, isso aqui tudo fechado, né? Vai ser muito, muito bonito, né? Vai ter bem fechado, uma mata bem feita, né? Vai ser muito bom. Muda de árvore recém-plantada. Para que seja exatamente como o Nadson está querendo, o trabalho é de formiguinha e envolve mais gente. Por isso, um projeto de recuperação de 80 hectares dessa área todinha acabou unindo a Secretaria de Meio Ambiente do DF e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Pequenas flores crescem perto do solo. Quando a água da chuva infiltra aqui nesse Elisa local, Meirelles, ela assessora especial da Secretaria de Meio Ambiente do DF. Aí ela abastece a nascente e desce lá para o córrego. Quando a gente planta espécies nativas, a gente acaba protegendo o solo dessa região, porque a água não vai vir com tanta força. Durval faz parte daquela equipe de formiguinhas que dá um duro danado para ver isso aí cheio de plantas nativas da região. Você vai aumentar a produção de água, você vai proteger aquela nascente, né? A infiltração de água da chuva bate naquelas árvores e vai para as raízes. Engenheiro florestal. Né? Então você se aumenta ali aquele fluxo, aquela captação de água pela nascente. E eu também quis participar aqui do projeto, fazer parte do trabalho que está sendo feito aqui. E uma das coisas que o Durval faz é o plantio de mudas nativas do Cerrado. Então agora eu vou plantar o jatobá da mata, né, Durval? Vou te ajudar a plantar o jatobá, que é uma árvore que acaba dando muitos frutos, você estava me explicando, né? O que atrai a fauna silvestre. Então vamos lá fazer essa recomposição vegetal aqui. Durval coloca a muda em pequeno buraco na terra. Com as mãos, Durval e a repórter colocam a terra em cima da raiz da muda. Ela faz com que a terra fique plana sob a planta. Durval coloca galhos secos para proteger a muda plantada. É plantar para colher depois, definitivamente, porque todo mundo sai ganhando, natureza e população, com acesso à água de qualidade. Para nossa sorte, o Brasil tá cheio de gente assim, do bem, que cuida da própria terra e do nosso meio ambiente. Olha só. O Código Florestal tem um potencial de mostrar para a sociedade de que esses produtores, esses pequenos produtores, eles têm uma produção sustentável, eles têm um uso da terra que respeita o meio ambiente, que preserva e tem essa possibilidade de você gerar políticas públicas a partir da informação que a gente tem hoje no cadastro ambiental rural voltada a essas populações. Esse professor de Direito Ambiental ainda acrescenta que o Código Florestal de 2012 visou concretizar 2 valores constitucionais: desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. O Código Florestal traz e reforma alguns institutos, nos traz o Cadastro Ambiental Rural, no seu artigo 29, para que tenhamos uma ideia de onde estamos, né, da fotografia, quais são os problemas de regularização fundiária, quais são as áreas que não têm a reserva legal efetivamente preservada, traz a possibilidade no artigo 59 do Plano de Regularização Ambiental. Agora, dá só uma olhada nessa paisagem. Eu nunca te pedi nada, vai, só aprecia. E acredite, quando a gente fala em preservar a natureza, tem muita gente engajada em proteger tudo isso. Rust faz parte dessa galera. Já são mais de 30 anos no Ceará, onde desenvolve um trabalho de educação ambiental. Cada um planta sua semente para que ela possa ter espaço, tá? 30 centímetros, exatamente. Fundador do Ecomuseu Natural do Mangue, ONG que trabalha pelos manguezais de Fortaleza e Ceará, ele conta que o objetivo de vida dele é sensibilizar as pessoas para a importância desse ecossistema. Principalmente porque ele nos oferece muitos serviços essenciais. O ar, por exemplo, que nós respiramos. O mangue, ele absorve mais de 5 vezes carbono do que qualquer outro tipo de árvore. E olha só que interessante, onde existe cavalo marinho, existe a preservação desse mangue. Não sei se dá para vocês verem, vocês perceberem. Cavalo marinho, gente, é um peixe bem peculiar, bem interessante, tá? Entre ele, para começar, quem engravida é o macho.
Até é possível você, quando vê o cavalo marinho, você saber se é um macho ou uma fêmea, porque geralmente o macho, já por ele ter uma bolsa incubadora no seu estômago, né, ele já tem uma saliência na sua barriga. O litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, também agradece e devolve em beleza todo o cuidado que recebe das mãos do projeto Manguezal, que promove não só a importância dos mangues, mas também ensina, educa a população e faz valer todo o esforço por essas belezas naturais. O manguezal é um ecossistema da Mata Atlântica de transição entre a água doce e a água do mar. E dentro desse ecossistema a gente tem vários tipos de fauna e de flora adaptada a esse ecossistema. Pessoas, segurança e levar para o E a preservação do local não para por aí. O Instituto Conservação Costeira também realiza um trabalho lindo por lá, de conscientização e proteção ambiental. Há ainda muita insegurança jurídica nessa questão das áreas dos mangues. E o que acaba acontecendo muitas vezes é aí o aterramento dos mangues para a construção de grandes empreendimentos ou de casas de veraneio. Então a nossa luta é para a preservação dos remanescentes de manguezais do nosso município, para que eles se tornem áreas especialmente protegidas. Se você ainda tem fôlego para ver outras belezas naturais sendo protegidas, formas bem diferentes de plantar e colher, não saia daí, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar como funciona uma agrofloresta. Você aí, já ouviu falar? Te conto já já, no próximo bloco. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Pequeno lago próximo a uma floresta. Há uma casa no meio da vegetação. Sejam bem-vindos a uma agrofloresta. Essa propriedade é da Francisca, produtora rural do Distrito Federal. Natural do Ceará, foi aqui, há 17 anos, que ela decidiu ficar para plantar e cuidar dessa terra. A plantação começou com mandioca, milho, feijão, tudo bem típico do Nordeste. Certo dia, Francisca recebeu a visita de um técnico agrônomo que chegou e disse: "Ei, vamos começar uma agrofloresta aqui?" Eu falei, como assim? Que experiência é essa? Ele, vamos implantar uma agrofloresta. Eu falei, como assim? Eu não tenho terra para fazer agrofloresta. Porque, para mim, eu achava que a agrofloresta tinha que ter ali umas 100 hectares para fazer uma agrofloresta. A agrofloresta, os benefícios dela são que você planta várias espécies no mesmo local, onde você vai pensar sempre na altura daquelas plantas, se aquela planta gosta de sombra, gosta de sol, e também pensar em espaçamentos que você otimize os processos biológicos e ecológicos, né? Em 2018, a Francisca começou a terceira agrofloresta aqui da propriedade, que é onde a gente está. De lá para cá, nenhum tipo de adubo foi usado. Isso porque o que caracteriza esse tipo de cultivo é a junção de diferentes plantas no mesmo lugar. Por exemplo, aqui tem uma bananeira e uma mutamba, e logo ali café e limão. A poda das maiores é o que vai fertilizar o solo. Francisca corta grande folha de bananeira. O ideal aqui, pensando só na banana como um todo, é você dentro da linha escolher um rumo, nesse caso ou ir para lá ou para cá, e deixando só os perfilhos, os brotos que vêm daqui. Então, por exemplo, essa daqui, ó, aquela ali está produzindo. Aí depois a gente vai deixar, essa daqui é a irmã daquela, você concorda? Porque a mãe era aquela que estava no meio. Aí você escolheu o rumo para lá. Então todos esses brotos que estão vindo para cá, a senhora tem que tirar pensando nesse cacho que é o maior. Hoje eu tenho 5 talhões de agrofloresta, né? São pequenos espaços de agrofloresta que a gente vai implantando. A gente cuida de um, aí quando ele já está adulto, a gente vai passando para outro e vai deixando reflorestado. Para um assentamento aqui que teve muita dificuldade com água, com energia, esses sistemas são ótimos, porque você, com a mesma mão de obra, você potencializa seu trabalho. Francisca observa as folhas e grãos verdes de café plantados. Para mim era tudo novidade, para mim conhecer é uma coisa tão maravilhosa que, assim, enquanto eu falo para os meus filhos, ó, quando eu morrer vocês continuam plantando agrofloresta. Francisca caminha pela agrofloresta plantada por ela.
Em Caxias do Sul, município do Rio Grande do Sul, o Código Florestal trouxe ainda mais frutos para os produtores rurais. Vanise é bióloga da prefeitura de lá e conta que de 2013 a 2019, a região registrou 6.250 cadastros ambientais rurais. Com esse cadastro, a gente obteve o resultado de que 87% das propriedades de Caxias do Sul tinham 20% ou mais de reserva legal. E essa informação nos confirmou que a gente já sabia, que as pequenas propriedades rurais podem sim atender ao Código Florestal e ainda assim serem produtivas. O cadastramento é importante porque assim, eu não tenho nada a mentir, né? Na verdade é o que a área mostra, certo? E é importante sim, importante para a gente ter um mapa da nossa propriedade e também para ter um levantamento, né, no país todo, né, de como é que está a situação das nossas propriedades, né? Como é que está a questão das matas, das águas, questão da produção em si, né? Então é importante para isso também, né? Então não precisa ter medo de fazer o cadastro ambiental rural. Charles toca em árvore das margens do rio. Meu pai sempre dizia, meu avô já sempre dizia, nunca cortar uma árvore na beira do rio, né? Vocês veem lá naquela área lá, tem alguma árvore na beira do rio? Nada. Limpo até o rio. Então a gente vê que a água não é mais fundo, quando tem só essas correntezas, né? Uma vez tinha poço fundo aqui assim, era fundo, né? Agora não mais. Nair junto a uma menina andam de trator pela plantação. Nair coloca finos e altos troncos na caçamba do trator. Gente que rega a terra com cuidado, carinho e, acima de tudo, respeito à natureza. E a intenção, principalmente dos pequenos agricultores, é de preservar. Eles têm esse perfil, porque eles precisam dessa preservação para que os serviços sejam mantidos dentro da propriedade. E quem produz muito, produz para mais gente também. Na Fazenda Brilhante, em Mato Grosso, Filomeno tem cuidado da produção de 50 mil mudas até 2022. São 70 espécies diferentes, todas nativas do Cerrado. A propriedade abriga um viveiro de mudas, que também abastece outras fazendas e empresas agrícolas da região. O proprietário garante que a iniciativa deu a ele condições de manter um tripé essencial para o desenvolvimento do meio ambiente. Entendo que é através desse tripé que é a questão social, a preservação do bioma original e a viabilidade econômica que se consegue, que se permite preservar uma área original. E assim deixar para os filhos e netos muito mais do que uma terra preservada, mas que eles saibam da importância de manter a biodiversidade do local. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Assistência técnica Clélia Leite, edição e pós-produção Thiago Lopes, videografismo Lucas Matias, núcleo de programação Rosa Lazen, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programas Flávia Soledade, supervisão, coordenadoria de gestão da Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF, realização